Mas agora aqui, com o Vitaly Venislawski, vamos também olhar para o que se passa no terreno, nesta guerra contra o Irão. Vitaly, vamos começar por este mapa que mostra os ataques contra o Irão na última noite. O que é que destacas? É verdade, Rodrigo. Este mapa mostra-nos, da última noite, o conjunto de ataques realizados por Israel e pelos Estados Unidos contra o Irão. Nós vemos aqui que a intensidade, ou melhor, a dispersão geográfica destes ataques é bem menor comparada com aquilo que vimos nos primeiros dias da guerra. Vamos perceber ainda, amanhã veremos também isso melhor, sobre como é que decorreram os ataques desta noite, que, segundo a promessa de Pete Hegseth, iriam ser os mais poderosos desde o dia 1 desta guerra. O que nós vemos aqui, sobretudo, são ataques cirúrgicos feitos, sobretudo, contra infraestruturas críticas iranianas, mas não as mais importantes. E nós daqui a pouco também já vamos falar dessa rede de importância das infraestruturas críticas iranianas, mas estamos a perceber que os Estados Unidos e Israel estão a começar a trabalhar um pouco na direção de atacar e de perceber as maiores e menores fragilidades por parte do Irão, e isto serve dois propósitos. O primeiro, um meramente estratégico, o de perceber onde é que estão as fragilidades e compreender como é que se vai realizar o ataque, e o segundo, de me fazer uma espécie de demonstração de intenções, dizendo ao Irão que as intenções decretadas ou declaradas pelo presidente norte-americano são de facto genuínas e que, se daqui a 23 horas e poucos minutos não há acordo ou não há sinais de iminência de acordo, um ataque em grande escala vai ser lançado. Nós já discutimos a possibilidade desse ataque. Exatamente. Ou não, houve uma discussão muito interessante que tivemos. Aqui estamos a ver o aspecto tático operacional dessa parte, portanto também uma dimensão um pouco diferente daquilo que temos. Por outro lado, temos também os ataques retaliatórios, exatamente, que é o mapa seguinte, exatamente aqui. E o que é que destacas? Por onde é que o Irão continua a disparar, por assim dizer? Bom, grosso modo, o país mais fustigado tem sido justamente Israel. Aqui, este conjunto de triângulos mostra o conjunto de ataques realizados pelo Hezbollah. Portanto, Israel tem sido mais fustigado por ataques do Hezbollah, do sul do Líbano, o que também denota uma iminência cada vez maior de uma operação em escala mais alargada por parte das forças terrestres israelitas contra o sul do Líbano. Portanto, ali uma escalada também importante e perigosa. No Médio Oriente, o grosso dos ataques iranianos tem seguido a linha das instalações militares norte-americanas, não propriamente os grandes aeródromos, as grandes bases aéreas que os Estados Unidos possuem ao longo da região, que nós vemos aqui com estes pontinhos azul, mas os ataques iranianos têm sido muito mais cirúrgicos. Os iranianos têm procurado, através de uma utilização em quantidades relativamente pequenas de mísseis e de drones, de fragilizar o sistema de comunicações dos Estados Unidos. Portanto, a rede de radares que os americanos têm desdobrada na região, a rede de sistemas de guerra eletromagnética, a rede de comunicações, tudo isso para tentar descoordenar cada vez mais os americanos. O que é que isso permite? Essa destruição metódica que o Irão vai fazendo, não é uma destruição em grande escala, mas os americanos vão perdendo aqui um sistema, ali o outro tem que fazer a sua reposição, e o que acontece é que, mediante essa reposição, quando alguns prazos não são bem cumpridos, e eles muitas vezes assim acontece, não por falha de logística, mas pelo grande comprimento e pela distância que é preciso cobrir pela tal ponta aérea que vai dos Estados Unidos até ao Médio Oriente, muitas vezes nós temos, ou podemos ter, arriscamos a ter, episódios parecidos ao tal do F-15. Que passa num trajeto de voo anterior já descodificado pelos iranianos e que depois consegue-se montar aqui uma emboscada. Há risco disso acontecer, não estou a dizer que isso vai acontecer mais vezes ou que vai ser esse cenário, mas há um risco maior disso acontecer, e é isso que o Irão está a continuar, ou é essa a estratégia assimétrica na qual o Irão está a apostar, de sangrar devagar os Estados Unidos. Pelo menos para já, e mais uma vez a ver, vamos o que é que pode acontecer daqui a menos de 24 horas. Exatamente. Aliás, nós temos esse countdown no ar. Vamos olhar agora para o próximo mapa que mostra a rede elétrica iraniana e vamos perceber através desse mapa que aqui está que estamos a falar de uma rede muito extensa. Os Estados Unidos não vão atacar tudo. Sim. Quais é que são os pontos essenciais, os principais alvos? Sim, como nós conseguimos entender, este mapa é relativamente complexo, mas a rede elétrica iraniana, que sobretudo funciona a 230 e a 400 kW, está a funcionar sobretudo em setores
centralizantes. E esses setores situam-se muito perto do Golfo Pérsico. Se nós formos olhar para esta dimensão e colocarmos por cima deste mapa, por exemplo, o mapa da distribuição de gasodutos, o mapa da distribuição das principais linhas ferroviárias ou das principais vias de comunicação terrestre que o Irão tem, ou das principais vias de comunicação, por exemplo, também, vamos compreender que o grosso da capacidade iraniana situa-se aqui nesta zona, portanto, na costa do Golfo Pérsico. E uma potencial operação aérea norte-americana, ou melhor, a operação, aliás, se formos até comparar com o mapa dos ataques aéreos norte-americanos, há pouco, se nós colocássemos esse mapa por cima deste, ou ao contrário, nós teríamos visto que os ataques americanos e israelitas estão também a concentrar-se cada vez mais nesta zona. Porquê? Porque é aqui que estão os maiores nós nesta rede elétrica. Há um ponto que é importante. Se os Estados Unidos começam a atacar a rede elétrica iraniana, a produção elétrica iraniana depende muito de gás natural. E o Irão muitas vezes importa gás natural, sobretudo em períodos de inverno, onde é preciso a utilização em grande massa de energia elétrica. O Irão acaba por muitas vezes importar gás natural da Turquia e até aqui de cima do Turcomenistão. O que pode acontecer eventualmente seriam até os Estados Unidos, se bem que nós já não estamos na temporada de inverno, mas seria possivelmente também os Estados Unidos quebrarem estes laços de importação do Irão, ou seja, tentarem desligar o Irão dos seus parceiros. Mas isso pode também prejudicar a Turquia, por exemplo. No caso da Turquia, vamos ter aqui um problema. Um aliado da NATO. É um país NATO, Sim. É um aliado dos Estados Unidos, em parte. É um país que tem acesso diplomático aos Estados Unidos mais próximo, portanto não iria haver mais dificuldade e maior preço diplomático a fazê-lo, mas, por exemplo, o Turcomenistão já seria um alvo mais viável. Não o país em si, mas a rede elétrica que vem do Turcomenistão e entra em território iraniano. E, obviamente, também depois desligar aqui este sul e esta costa iraniana também seria viável. Até porque ao desligar esta costa começa a criar impactos económicos. Toda a economia, a capacidade produtora iraniana, o heartland iraniano aqui em Teherão e no Mar Cáspio é muito alimentado pela capacidade exportadora da República Islâmica através do Golfo Pérsico. Portanto, aquilo serve como um heartland, daí nós vermos esta ligação toda a seguir aqui nesta direção e mantendo-se sobretudo no ocidente do país, enquanto que o Oriente Desértico, aqui que já está próximo da fronteira com o Afeganistão, já está cada vez mais, entre aspas, esquecido, até porque não tem aqui uma densidade populacional grande. Sim. Portanto, o grosso dos ataques americanos, israelo-americanos, iriam seguir sempre esta via. Exatamente. Vamos olhar agora também para um outro mapa de centrais muito importantes, sobretudo para todos estes países aqui do Golfo Pérsico, que são as centrais de dessalinização. Exatamente. Porque estamos a falar de países que estão construídos no deserto, não é? Ataques a essas centrais vão ser determinantes também aqui. Exatamente. O Irão, em boa verdade, não depende muito delas. As centrais de salinização representam o Irão cerca de 15% da sua capacidade produtora e da necessidade que tem, até mesmo do gasto de energia. Portanto, gastam cerca de 15% da energia que o Irão tem. Não é muito relevante. O Irão passa pelo território iraniano o rio Tigres e o Eufrates também, aqui logo no delta dos dois. A questão das estações de dessalinização, das centrais de dessalinização, elas são muito mais importantes para os países da Península Arábica. Porque a Península Arábica não possui rios, não possui acesso à água doce. Agora, a água doce é necessária não só para consumir e para beber da torneira. A água doce é fundamental para fazer a manutenção dos data centers, que é uma aposta económica brutal feita pelos países do Golfo. A Arábia Saudita, por exemplo, tem uma aposta muito grande em data centers e eles precisam e consomem muita água doce. E, portanto, se há uma escalada neste patamar, portanto, se os Estados Unidos iniciam um ataque à capacidade energética iraniana nesta parte do país, da República Islâmica, o que o Irão vai fazer é começar a destruir metodicamente estes postos. E aqui vai-se criar não só uma crise humanitária muito forte, mas um impacto económico ainda maior para os países do Golfo Pérsico, sobretudo para a Arábia Saudita. Nós olhamos, a Arábia Saudita é o maior país da Península Arábica. Sim. Aliás, dá o nome à Península Arábica, não é? Ou a Península Arábica dá o nome ao país, na verdade. É o maior país, é o país que todo este território é basicamente um deserto
e nós vemos a quantidade de centrais de dessalinização que tem. Se elas começam a ser destruídas, há um processo de destruição massiva, entre aspas, de todo o establishment económico do país. E assim, há pouco nós falámos, e aliás até podemos falar um pouco melhor disso no próximo mapa, sobre a forma como a Arábia Saudita tem exportado o petróleo. Sim, podemos já olhar para o próximo mapa, até porque temos aqui um outro estreito que é determinante, é o Bab el-Mandeb, que vai dar ao mar Mediterrâneo através do canal do Suez. Ao mar Mediterrâneo, e vai dar também depois, tem uma saída para o Oceano Índico e depois para o mercado asiático. A verdade é que a Arábia Saudita tem conseguido ultrapassar o maior desafio, enfim, exportador. Porque se os países do Golfo Pérsico, Kuwait, isto é o Qatar, Bahrein aqui, Emirados Árabes Unidos, têm tido uma grande dificuldade em exportar os seus hidrocarbonetos para lá, porque o Estreito de Hormuz está condicionado e nós estamos a ver o impacto que isso está a ter, a Arábia Saudita conseguiu ultrapassar esse desafio. Porquê? Obviamente que tem aqui um conjunto de locais de extração de petróleo que não estão a ser utilizados, porque há o risco de fogo, obviamente, iraniano, mas a maior parte da extração da Arábia Saudita, a maior parte da extração saudita, passa por este oleoduto e vai até ao porto de Yanbu, que está em estado operacional. E a partir deste porto, a Arábia Saudita carrega petroleiros que vão até ao mercado asiático, o mercado por excelência para onde a Arábia Saudita exporta o petróleo. O que aconteceu aqui foi uma coisa muito interessante. Tornou-se então a Arábia Saudita no maior lucrador desta guerra, por uma razão muito simples. Ainda hoje os países da OPEP+, declararam os maiores prémios na história ou seja, os prémios de seguro sobre o barril de petróleo, 19 dólares e qualquer coisa por barril. A Arábia Saudita diariamente anda a exportar cerca de 5 a 7 milhões de barris. O que é que isto significa? Apesar de estar a exportar metade dos barris que exportava antes da guerra, com a subida do preço por barril, e não só dos prémios, mas também do preço real por barril, a Arábia Saudita está a ganhar o mesmo dinheiro. Portanto, exporta menos, exige menos capacidade exportadora e está a ganhar exatamente o mesmo. Só que há aqui também um problema, não é? Que é aqui o Iémen e os Houthis. Exatamente, Rodrigo. E se este estreito for bloqueado, o impacto para a economia mundial vai ser muito maior, talvez, do que com o fecho do Estreito de Hormuz. Precisamente vai ser muito maior. Do canal do Suez e não só. Vai ser muito maior. Nós temos basicamente 3 pontos de estrangulamento nesta zona. Ela é relativamente grande, mas enfim, neste mapa parece uma zona pequena. Hormuz, Bab el-Mandeb e Suez. Estes 3 pontos. Uma coisa acontece quando eles são bloqueados um de cada vez. Como agora temos Hormuz bloqueado, estamos a ver as consequências disso. Nós tivemos já há coisa de 2, 3 anos o canal de Suez bloqueado por um navio chinês que encalhou no meio do canal e que demorou umas semanas, portanto levou a outra parte do comércio que vinha da Ásia a dar a volta à África. A fazer o caminho do Vasco da Gama. A fazer o caminho do Vasco da Gama, exatamente, o caminho tão conhecido pelos portugueses, por nós, mas que teve impactos brutais na economia mundial. Agora vamos imaginar uma coisa sobreposta na outra. Isto tudo junto. É do piorio. Obviamente que se a Arábia Saudita perde, ou seja, perde a capacidade de controlar este ponto de estrangulamento, que é o Estreito de Bab el-Mandeb, porque os Houthis poderão eventualmente iniciar operações de... Mais uma vez, não é bloqueio, é obstrução à navegação. Há pouco tivemos aqui o coronel que explicou-nos muito bem por que razão é que o Irão está... Ou melhor, que o Irão... Explicou não. Disse que o Irão está a fazer contra a lei da navegação este bloqueio, porque de facto não está a ser um bloqueio e o Irão não é o país dono deste estreito, mas está a atuar como tal. A mesma coisa iria acontecer com os Houthis. Os Houthis iriam adotar exatamente a mesma postura. Iriam adotar a postura de como se fossem donos do Estreito de Bab el-Mandeb e, portanto, iriam condicionar ali a navegação. Se isso acontecesse, Riad ia ficar muito chateada. E, portanto, a pressão diplomática que Riad tem junto de Washington é enorme. E aí sim poderíamos ter um problema maior para Donald Trump, ou seja, uma margem de manobra política muito menor. Portanto, o Irão tem aqui, para concluir, Rodrigo, o Irão tem aqui várias escadinhas de escalada, digamos assim, que vai gerindo também conforme não só o potencial que tem, porque também tem potencial condicionado às operações militares israelo-americanas que têm tido sucesso tático operacional, mas que também vão depender da própria retórica política. Primeiro ponto,
é atacar, primeiro, até pode ser segundo, depende depois da forma como vão decidir aqui em Teherão. Mas o primeiro ponto seria, por exemplo, atacar definitivamente o Estreito de Bab el-Mandeb. Sim. Outra parte da escalada seria, por exemplo, de começar a destruir metodicamente as centrais de salinização. Como estávamos a ver há instantes. Ainda há duas formas que o Irão tem, há duas eventuais saídas, entre muitas aspas, não são saídas. Tem armas, não é? E tem armas para o fazer. Portanto, esta guerra, neste momento, mesmo nós falando de possibilidade de um acordo, há também um risco muito grande das coisas piorarem muito mais por causa de uma escalada. E eu acho que isso também poderá servir de uma sombra sobre os negociadores para tentarem chegar a algum acordo. Temos as 23 horas e 9 minutos, como aqui o nosso cronómetro nos está a mostrar, para ver se de facto conseguimos chegar a esse porto ou não.